E esse, obviamente, vai acabar por ser devorado. Mas ao ser devorado, permite-o escapar de muitos outros elementos. E se nós pensarmos nisto, Darwin não conhecia este mecanismo, mas hoje em dia é conhecido e podemos dizer que aquilo que nós perpetuamos pela seleção natural são os genes. Nós, indivíduos humanos, do ponto de vista da natureza, somos apenas um conjunto de genes que por acaso foram agrupados neste indivíduo que está aqui à vossa frente. Mas aquilo que eu passo para a frente não é esta cara, felizmente, nem muitas outras características que eu tenho, é apenas um conjunto de genes que por acaso estão agrupados em mim neste momento. A seleção natural faz-se em termos destes genes. Então, se eu pensar, em média, quantos genes é que eu tenho do meu pai, quantos genes é que eu tenho da minha mãe? Vamos dizer metade. Quantos genes é que eu tenho com o irmão meu? Estatisticamente falando. Pode ser 25%, pode ser 12%, pode ser menos, pode ser mais. Estão a ver? Aqui há uma causalidade derivada da reprodução sexual. Há ali uma mistura, há ali um baralhar da coisa, há um dar à geração seguinte. Esse dar à geração seguinte, os genes do pai e da mãe, à partida, têm igual probabilidade de passar. É como a velha história. Nós a jogar póquer, portanto, podemos ter a melhor mão do mundo, como podemos ter a pior mão do mundo. É casual. Mas o certo é que nós podemos demonstrar, estatisticamente e com relativa facilidade, que se eu morrer para salvar 5 irmãos, por exemplo, estatisticamente, estou a dar uma vantagem superior aos meus genes. E lembrem-se, os genes que aqui estão são apenas... Eu sou apenas um receptáculo, um vaso que está cheio com um determinado número de genes. Se eu morrer para salvar 5 irmãos, o sucesso dos meus genes é superior do que seria se eu deixasse os 5 irmãos morrer e fosse eu a reproduzir. Isto mostra, de uma forma muito direta, muito simples, mas extremamente poderosa, como é que situações como o altruísmo, como aquilo que nós chamamos os valores máximos da humanidade, podem ser e são, com certeza, derivados de todo este processo darwiniano de seleção natural. Esta seleção de grupo, Darwin falou dela. Foi ainda em desuso. Mais uma vez, hoje em dia, estamos cada vez mais a voltar a ela e a perceber que as coisas são mais complexas, têm interações mais radicais, mas que, na sua base, Darwin pensou-as muito bem pensadas. E aqueles 20 anos ele não se limitou a escrever a origem das espécies em 3 meses, depois ficou sentado 20 anos em cima dela. Aquilo foi um processo de amadurecimento que foi acontecendo. Agora, só para concluir, gostava de concluir com uma pequena interrogação e com algumas pequenas achegas para essa pequena interrogação, que é aquilo de: estará a evolução humana parada? O que vocês acham? Aqui é só opiniões, a minha também é apenas uma opinião, não sabemos. Acho que nós vamos entrar num período de evolução mais rápido nos próximos anos que não emergentes. Devemos ser a primeira espécie neste planeta a fazer a nossa própria evolução de uma forma racional. É algo que vai ser determinado. Muito provavelmente isso. Esta ideia pode ser debatida de múltiplas hipóteses. Hoje em dia não podemos dizer, com a tecnologia que nós temos, tecnologia no sentido que nós utilizamos, não no sentido, vamos à origem grega da palavra, mas no sentido em que nós aplicamos hoje em dia. Eu estou em casa, estou na minha casa, se começa a ficar frio, ligo o aquecimento, se começa a ficar muito calor, tenho um frigorífico. Todo esse tipo de situações. A nossa tecnologia isola-nos muito daquilo que são as condicionantes do meio natural. Nós podemos dizer: a gente agora vai fazer, temos o aquecimento global e se calhar as colheitas num país vão falhar. Se calhar falham, mas que a espécie se extinguiu por isso. Temos muito longe dessa situação. Estão a ver? Não pensemos no indivíduo, não pensemos no local, pensemos em termos de espécie. Nós estamos muito protegidos hoje em dia daquilo que eram as condicionantes do meio natural. E por isso podíamos pensar: a nossa evolução então está relativamente parada. No entanto, há uma série de coisas das quais eu só quero falar muito brevemente, pela mais breve e mais leve das ramas delas.
Primeiro é o epigenoma humano. Não sei se toda a gente aqui sabe o que é um epigene. É assim, toda a nossa estrutura está codificada pela dupla cadeia DNA. Os nossos genes, vêm daí. Há uma codificação. Normalmente cada gente tem uma função específica. Outros têm uma função, outros têm outra, outros aparentemente não têm função, outros têm uma função mas está desligada. É aqui que entram os epigenes. São os sinais de trânsito. Digamos, pensem quase como que isto é apenas uma alegoria. Não vão dizer que o Zé quando anda a dizer que esta coisa é aqui, que eu não quero ser considerado na mesma página que os gajos dos horóscopos, nem coisas desse género. Mas pensem como se a cadeia de DNA tivesse uma série de codificações, mas houvesse ali, ao lado, sinais de trânsito que dizem esta codificação está aqui e aquela não está. E isto é uma coisa que é... Há um documentário bastante giro, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vejam, que é chamado O Fantasma dos Vossos Genes. The Ghost in Your Genes. E o The Ghost é exatamente esse do epigene. Ou seja, nós podemos ter genes que nos conferem vantagens, ou não. E esses genes estão ligados ou desligados. Como é que se passa o ligado ou desligado desse gene? Ainda estamos hoje em dia a começar a aprender. Nós temos a codificação completa do projeto de genoma humano e o próximo passo vai ser o projeto do epigenoma humano. No entanto, há coisas muito engraçadas que se podem, desde já, começar a ver, que têm quase que nos... É assim, pela rama quase que nos levam ao lamarquismo. E não estou a falar de lamarquismo em termos de explicar como é que o mundo natural acontece. Mas no sentido de que aquilo que me acontece a mim pode determinar o que vai acontecer aos meus filhos. Ou pode determinar que tipo de herança é que eu vou transmitir aos meus filhos. Ou seja, que a minha vivência pode ter influência no meu epigenoma e que esse epigenoma vai ter influência naquilo que eu transmito, que eu vou passar aos meus filhos, na minha herança genética. Isto é apenas pela mais rama das ramas, mas é uma coisa bastante interessante. Outra é seleção social e comportamental. Há aqui uma situação. Há os contos de fadas. Do príncipe muito rico e da menina muito pobre, mas que é muito bonita e bonzinha, e que eles encontram-se numas circunstâncias, normalmente ajudadas ou por fadas, ou por ratinhos, ou por qualquer coisa do género, casam-se, têm muitos filhos e misturam os seus genes todos por aí à frente. Vocês sabem que no meio social que nós vivemos hoje em dia não é bem assim. Começa a haver aqui uma seleção nossa, muito semelhante àquela que era a seleção sexual descrita por Darwin. Só que aqui não é o caso da fêmea. A fêmea aqui também tem muita escolha. Mas basicamente há uma escolha dentro do grupo social. Começamos a ter uma tendência cada vez maior a juntarmos e casarmos e reproduzirmos e termos o nosso grau de relacionamentos privados e pessoais dentro de grupos sociais. Agora, até que ponto é que isso influencia na nossa evolução? Não sabemos. Mas o certo é que há aqui toda a base da seleção natural, que é juntar alguma herança genética e excluir uma camisa da herança genética. Da mesma maneira que temos a seleção social, temos a seleção comportamental. E esta é bastante importante. Há uma situação que às vezes nós dizemos o que é uma espécie. Do ponto de vista estricto, uma espécie é assim. Eu agarro naquele elemento, acasalo-los e há descendência viável. Descendência viável significa que houve uma gravidez, a gravidez foi levada a termo, o animal, depois de nascer, atingiu a fase adulta e reproduziu-se eficazmente. E é assim que normalmente nós separamos uma espécie. Ok? Deste ponto de vista, cavalos e mulas são espécies diferentes. Nós podemos cruzá-los, há uma gravidez, a gravidez vai a termo, o indivíduo é viável, mas não tem descendência. É estéril. Ok? São espécies diferentes. Leão e tigre. Ups! Do ponto de vista genético, se vocês agarrarem o esperma do tigre e inseminarem um leão, nasce aquilo que às vezes chamamos de uma tigresa. Que é um indivíduo, que é uma mistura de leão com tigre. A gravidez é levada a termo, o indivíduo é viável e é fértil. Pode acasalar com o tigre, pode acasalar com o leão, pode acasalar com o híbrido, tal e qual como
como o indivíduo e ter descendência viável. No entanto, porque é que eles estão separados e são